Olá, tudo bem? Espero sinceramente que quando essa mensagem chegar até você através do canal do YouTube, você esteja bem e você consiga olhar com gratidão pelo dom da vida que cada um de nós recebemos e celebramos. Estamos no dia de Pentecostes, 50 dias após a festa da Páscoa. A igreja nos lembra do acontecimento de Pentecostes. E o acontecimento está baseado justamente nisso. A ideia de que a comunidade manteve-se reunida e por causa dessa unidade que gerou o encontro da comunidade, o Espírito é enviado como forma de superação do medo, da perseguição, do consolo diante das aflições e da confiança no trabalho que Jesus deixou como responsabilidade da igreja. Pentecostes, ela é a festa por excelência da manifestação de Deus. Para nós, cristãos, a manifestação de Deus através da ação do Espírito Santo. Por isso que ela é tão dramática na sua narrativa. Ela é dramática no sentido teatral, no sentido visual, no sentido da percepção. Não é simplesmente um acontecimento de uma fala, mas é um acontecimento cênico, em que a comunidade reunida, ela vai fazer a experiência desta manifestação e ela vai assumir a sua identidade. A igreja não existe para ficar trancada rezando. A igreja existe para se alimentar da palavra e para anunciar a palavra. Essa experiência que Pentecoste vem nos trazer é uma experiência que nos dá a essência da vida da igreja. A igreja não é mais o lugar da fuga, não é mais o lugar do medo, das portas fechadas por medo, não é mais o lugar do esconder-se, mas é o lugar onde você, a partir da manifestação de Deus e de você se alimentar sobre essa presença de Deus na vida de todos nós, você também se transforma em alguém com capacidade de falar. O que a gente não pode esquecer é que quando a gente lê o texto de Pentecostes, principalmente a narrativa dos Atos dos Apóstolos, que está na primeira leitura deste final de semana, a gente tem que lembrar que os Atos dos Apóstolos, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, ela tem como modelo aquilo que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel é justamente um projeto político que não deu certo, porque por trás das intenções de chegar até Deus estava também o desejo de controlar o lugar onde Deus fala. Lembrando que a torre é uma manifestação de uma montanha onde as pessoas poderiam subir para falar com Deus e elas poderiam subir para falar com Deus na hora que elas quisessem, do jeito que elas quisessem. O que acontece na Torre de Babel é um desmontar. Não que Deus não queira ser incomodado, mas Deus não quer ser alguém que fica refém de um capricho ou de um lugar humano. Deus quer usar o seu critério e quer usar a sua manifestação do jeito que lhe agradar e do jeito que ele achar correto para que ele possa fazer do seu jeito, da sua forma. O problema da Torre de Babel é que, como era um projeto político de chegar até Deus para ter a posse de Deus, não funcionou. Em Pentecostes, a comunidade está com medo e a comunidade precisa se alimentar de Deus. É aí que Deus se manifesta e que Deus possibilita que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo e falem do jeito que são, nas suas próprias línguas, e cada um vai ouvir na sua língua, na língua que achar, que souber interpretar. É uma mudança total porque esse projeto de Pentecostes não é um projeto político. Não foi uma tentativa humana de prender Deus, mas foi uma convicção daquela comunidade primitiva de abrir-se para que Deus pudesse se manifestar, para que Deus pudesse falar, para que Deus pudesse chegar até eles. E faz isso com toda a confiança
E por causa disso, o Espírito Santo vem na forma de língua de fogo e faz com que aquelas pessoas não se sintam mais limitadas pelo medo, mas se sintam fortalecidas para anunciar aquilo que creem com toda a liberdade e com toda a sinceridade. Elas falam sabendo que correm risco, mas elas não têm mais medo e não têm mais bloqueio, porque sabem que aquilo que falar vai estar em sintonia com aquilo que Deus é, porque quem está motivando a fala é o próprio Espírito Santo. Do ponto de vista narrativo, a ideia de Pentecoste é uma ideia que a gente precisa recuperar. Ele além de não ser um projeto político, ele também não é um projeto restritivo. E é interessante porque a diversidade aparece a partir da manifestação do Espírito Santo. A diversidade de línguas e dons faz com que a igreja nasça plural. A igreja não nasça fechada num único ciclo e num único modelo. Infelizmente, isso está sendo perdido. Infelizmente, nós estamos fazendo um processo em que a igreja tem se tornado cada vez mais uníssona. E aqui eu não estou falando de unidade, porque a unidade é um dom do Espírito Santo. E é um dom que a igreja precisa não só estimular, como ela tem que também preservar isso no seu interior. Mas o que eu estou dizendo é a expressão uníssona da fé. Hoje existe um movimento muito forte, que sempre existiu, é verdade, mas agora tem vindo com muito mais força de que determinadas manifestações religiosas, sejam elas populares, sejam elas de um outro sentido religioso, litúrgico, sejam banidas da liturgia. O que a gente tem percebido é que cada vez mais é um único modelo de música, um único modelo de roupa, um único modelo de gestos, um único modelo de pregação, que vai gerando a ideia de que a igreja é uníssona. E isso é contraditório, porque se você levar em conta o que aconteceu em Pentecostes e dizer que aquilo que aconteceu em Pentecostes é o ponto de partida da missão da igreja, a igreja tem que ser plural. A igreja tem que ser mais diversa possível, porque é na diversidade que se manifesta a força do Espírito Santo. É na diversidade que manifesta tudo aquilo que Deus é. Deus é um, mas ele se manifesta de tantas formas e maneiras diferentes que a gente não deveria tentar prendê-lo num único modelo, numa única expressão, numa única forma. O problema é que a gente cai na velha tentação de querer que as coisas sejam de um único jeito, porque isso gera um controle maior. Eu já encontrei pessoas que dizem com toda a certeza, com toda a confiança de que determinados comportamentos dentro da liturgia não são aceitáveis. E quando você pergunta, não são aceitáveis por quê? Porque ela tem como modelo um único padrão e aquele padrão tem que ser obedecido fiel e cegamente. Eu pessoalmente discordo disso. Discordo não só por causa do ponto de vista teológico, hermenêutico. É só você olhar para a palavra, você vai ver que quanto mais as expressões diversas, maiores são as riquezas que a fala, o trabalho, a missão executa, e, portanto, maior é a força do Espírito Santo. Mas eu também discordo porque a gente está sufocando toda a riqueza criativa que as comunidades cristãs têm. Música, ritmos, jeito de cantar, jeito de rezar, jeito de celebrar, momentos importantes das comunidades estão sendo sufocados em nome de uma ideia de uma liturgia uníssona. Com isso, nós temos criado cada vez mais uma religião padronizada e cada vez menos uma religião fortalecida e cheia de bálsamo do Espírito Santo. Falamos as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, com as mesmas orações, com a mesma música e achamos que isso é o que agrada ao Espírito Santo. Deixamos de fazer o que é fundamental,
que é a possibilidade do Espírito se expressar de tantas e variadas formas possíveis. O interessante é que no Evangelho de João, que a gente lê neste dia de Pentecostes, aquilo que é essencial para a manifestação de Pentecostes é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados deve gerar a vida da igreja. E ele deve gerar a vida da igreja não só do ponto de vista sacramental, onde eu me dirijo ao sacramento da reconciliação para pedir perdão dos meus pecados, e por causa disso eu sou perdoado e eu estou em comunhão com a comunidade, mas ele deve ser também a prática constante de uma igreja que quer ser servidora, uma igreja que se manifesta e se apresenta na vida do mundo com toda a generosidade. Pedir perdão é o que faz com que a igreja se sinta fortalecida e irmanada, que a igreja se sinta capaz de levar o dom da fé a tantas pessoas. O perdão não é só o perdão sacramental. O perdão é você também reconhecer os próprios erros no sentido de fraqueza, de fragilidade, e conviver com os seus erros e aceitar os erros dos outros também gera um movimento interessante da ação do Espírito Santo. A quem a gente perdoar, os pecados serão perdoados. E, portanto, você está com a chave daquilo que é a essência do bem viver. É você saber que o erro do outro não pode ser tratado como um erro taxado como imperdoável. Assim como você não deve se sentir incapaz de recomeçar sua vida só porque cometeu uma determinada falha. Perdoar, pela ação do Espírito Santo, é gerar vida, é gerar movimento, é gerar capacidade de reconstrução, é gerar capacidade de refazimento. E é nesse sentido que a expressão do Espírito Santo não pode ser uníssona, porque o ser humano não é um. O ser humano é misto, ele é complexo, ele é diferenciado, ele é irrepetível. E é essa qualidade que o Espírito aproveita para manifestar em Pentecostes. Se você pensa em estabelecer um determinado modelo de igreja, e esse modelo de igreja ser de um único jeito e para uma única manifestação e expressão, talvez você esteja sufocando a ação do Espírito Santo. E mesmo sem saber, talvez ao invés de estar vivendo uma experiência pentecostal, você está vivendo uma experiência de Babel, onde você quer controlar a ação de Deus, a fala de Deus, a manifestação de Deus. A Torre de Babel é tentar colocar Deus num padrão humano. Pentecostes é convidar o ser humano a viver uma experiência do padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? Múltiplo, plural, complexo, manifestativo, onde o ser humano e tudo que diz respeito à criação não fica restrito ao desejo, ao capricho de um, mas tudo se encaminha e se movimenta na direção do próprio Deus. Tudo é Deus. Como lembra o próprio Atos dos Apóstolos, Deus não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos e somos. É disso que se trata. É viver nele, mover com ele e ser com ele. Que essa palavra traga para nós alegria e esperança. E que o Pentecostes seja, de fato, uma festa da diversidade, da capacidade criativa do ser humano, das comunidades, das instituições, dos grupos, e que nós nos alegremos com tanta diversidade e celebremos o Espírito que sopra onde Ele quer. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no canal, para que a gente possa logo, logo dar o passo seguinte no nosso trabalho. Desejo a vocês um excelente dia, fiquem bem, fiquem na paz, coragem, ânimo e até a próxima.